Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre um tema que todo aquele que busca compreender a vontade de Deus deveria refletir, que é justamente o de como discernir a vontade de Deus e vencer os interesses do nosso próprio ego. Muitas vezes, quando alguma coisa inesperada, nos acontece, né? No meu caso, por exemplo, chuveiro que queima, a bateria do carro que vai para fita, um atraso, um imprevisto, uma situação que te tira digamos assim, da tua ideia de cotidiano, acaba não sendo um castigo, né, nessa reflexão. Não um azar, né, não um caos, mas uma forma de pedagogia. Eu entendo que é a forma do próprio Senhor dialogar com a nossa consciência. A nossa consciência experiencia uma vivência, um aprendizado, e as situações que enfrentamos trata-se de nosso posicionamento diante daquilo. Então, quando nós entendemos, né, quando passamos a ter uma noção uma reflexão sobre isso, a vida deixa de ser uma sobrevivência e passa a ser um propósito. Você passa a buscar entender o que cada situação, o que cada momento está tentando dialogar, isso conforme as pretensões do Senhor, aquilo que Ele, enfim, escreveu para nossas vidas. Antes de falar de discernimento, precisamos falar sobre o ego. O ego é o narrador interno que quer controlar o roteiro. Ele quer decidir o capítulo, o tempo e o final. E quando a vida não segue o plano dele, nasce a frustração. Mas, espiritualmente, a frustração tem um propósito. Mostra que nossa narrativa não é a narrativa de Deus. A dor não vem do fato, vem da expectativa. Toda frustração é um convite para a humildade. É Deus mostrando: Filho, deixa eu escrever contigo. Ou seja, devemos reconhecer que aquilo que contradiz as nossas expectativas e planos não necessariamente é algo ruim ou algo que está tirando de nós algo, enfim, algo prejudicial, mas devemos fazer uma leitura no sentido de que se algo nos foi tirado, algo está faltando, entender o processo e a necessidade daquilo, seja agradecer, ser mais grato, né, a capacidade de gratidão, que eu entendo ser um dom de Deus, capacidade de ser grato por algo. Enfim, a escassez tem esse efeito pedagógico no momento da abundância, reconhecer pela gratidão e que aquele momento provém do Senhor. Às vezes o cotidiano segue o normal, mas de repente surge alguma coisa que quebra o padrão. Um carro que estraga, um atraso, enfim, acontece alguma coisa que desvia da rotina e quebra o nosso padrão mental de consciência e nos coloca num ponto de decisão, de ação, no momento em que temos que agir e tomar uma decisão inclinando, né, a nossa, enfim, a nossa narrativa de algum modo, dependendo da relevância, né, do que essa alteração causa, né, na nossa vida. Em momentos assim, o segredo tá no seguinte: o evento não é a mensagem em si, a mensagem está no evento que aquilo desperta. Ou seja, a pergunta que tem que ser feita não é por que que isso aconteceu comigo, por que isso está acontecendo, mas sim o que esse evento está tentando despertar em mim, ou seja, se ele está tentando fazer com que eu tenha mais paciência, que eu tenha, enfim, mais, atenção com as coisas, porque tudo é pedagógico, nada tem um propósito desconexo com o que está acontecendo. Enfim, com o que o Senhor pretende de que sua alma experiencie. A intenção de Deus não é o evento, é a transformação que aquele evento proporciona à consciência. Cada acontecimento extraordinário é dito que é apenas uma embalagem. O conteúdo é a virtude que acaba sendo exercitada naquele acontecimento. Por exemplo, alguém que te pede uma ajuda e a tua decisão de se posicionar, de ajudar ou não. Porque queira ou não, por exemplo, quando uma situação que você está num restaurante, num local assim, e surge uma pessoa que te pede enfim, te pede um alimento ali, aquela situação de cotidiano de cidade grande. Ali você acaba fazendo um jogo, enfim, moral, mental, pedagógico de decidir se você vai dar uma esmola, o que você vai fazer, se você vai
tirar a pessoa dali, enfim, a nossa consciência acaba dialogando com essas pequenas, enfim, decisões no cotidiano. E dentro dessa leitura, esse evento, né, essa situação daquela consciência, daquele pedinte estar no mesmo caminho que a sua de interagir com ela, para ambos, né, eu entendo que tem uma experienciação de realidades, enfim, da perspectiva ali do pendente, às vezes ele não sequer tá pensando nesse tipo de coisa, né, enfim, ele está interessado no alimento ou no vício, enfim, em algo assim, e ó, a quem está sendo solicitado ajuda cabe a ponderação, né, de ajudar ou não, independente enfim, é uma decisão que acaba sendo colocada. E dentro disso surge essa enfim, é questão moral de você decidir, né, ponderar o que fazer, né, conforme aquilo que a sua consciência entende cabível e justificável, né. Enfim, cada um daí lida de uma forma com isso conforme a sua convicção das coisas e aquilo que entende por justiça. E daí a necessidade de ter muito bem lapidado essa noção de justiça, porque muitas vezes temos o preconceito de, o cara tá pedindo, vagabundo, não quer trabalhar e etc. E dentro disso, dependendo da justificativa moral que você tem no coração para ajudar ou não uma pessoa que está interagindo com você, é onde Deus avalia a sua, digamos assim, o seu valor espiritual, para que você não acabe se tornando um fariseu, aquele que, por exemplo, frequenta a igreja e tudo mais, mas na vida que ninguém conhece, diverge completamente do que é esperado. Então, como discernir a vontade de Deus? Como saber o caminho que Deus pretende para mim? Como diferenciar o querer do ego do querer de Deus? E para isso tem uma divisão pedagógica assim, em 3 pontos. O primeiro deles é silenciar o querente, né? O que seria isso? Antes de pedir a direção, temos que esvaziar as nossas preferências, pedindo, né, no interior do coração da seguinte forma: Senhor, se esse caminho não for teu, tira o encanto dele. Assim sendo, havendo essa pureza de entendimento, enfim, da consciência, naturalmente aquilo que a tua consciência vai trazendo como não cabível acaba sendo afastado. Segundo ponto, escutar o arbítrio da paz. A paz é a assinatura de Deus, não uma paz superficial, mas uma paz profunda. Uma escolha certa que traz uma paz, mesmo quando isso custa um sacrifício, algo que você precisa deixar ir, uma libertação, enfim, um apego, ou algo material, ou algo sentimental, aquilo que já não lhe cabe mais e ainda torna-se um peso na vida. Então precisa se ter essa hombridade de abandonar, deixar ir. Essa é uma verdadeira paz, quando, por mais que doa esse sacrifício, aquela decisão está dentro de uma consciência, dentro de um, não só entendimento, mas de uma aceitação com as coisas. Não de um jeito passivo, enfim, restritivo, enfim, como vítima, mas como, ao contrário, um protagonista de uma história, enfim, um herói, aquele que dedica a sua força, a sua capacidade em prol daquele que precisa, do necessitado. Colossenses 3,15: a paz de Cristo seja o arbítrio do vosso coração. Terceiro ponto, confirmar pelo fruto e pela providência. Devemos nos perguntar: isso me torna melhor? Serve alguém além de mim? Flui naturalmente? Abre portas coerentes, né? Produz frutos reais? E porque o que é de Deus sempre vai florescer, sempre vai ter um caminho assim maravilhoso na nossa vida. Ele vai, enfim, coisas incríveis que aconteceram na minha vida, coisas que eu testemunho na vida de outras pessoas, sempre são milagres assim incríveis que de fato reconhecemos. Não, isso é de Deus, né? Não tem como ser coisas do homem, né? Foge ao natural e atinge esse sobrenatural. Ou seja, quando as coisas começam a acontecer dessa forma, notoriamente é de Deus, né? Não há dúvida.
E quando é o contrário, quando uma ideia, enfim, uma chama que está ali, é, floresce, mas no final não dá certo, enfim, dá aquela murchada, a gente já sabe que é uma ilusão, né? Uma coisa que não vai se concretizar na verdade. Então são esses três pontos que temos, né? A questão do encanto, que se o encanto é permanente, né? E enquanto some e a paz permanece, é direção. Se o encanto some e o vazio fica, é só o ego, né? Não é um direcionamento. Outro ponto é a paz. Se temos paz e aquilo é genuíno, né? Por mais que doa, enfim, é, fere o coração, também é de Deus. E a confirmação, né? O que está florescendo, enfim, o que está dando certo, o que está dentro desses dois últimos direcionamentos florescendo, é de Deus, é o caminho, digamos, que é pretendido. Ao passo que quando a economia, enfim, quando murcha, não é. Deus encerra ciclos de aprendizado. O sofrimento nesse processo não acaba porque queremos, acaba quando aprendemos, quando é entendido o propósito daquela narrativa. Deus não prolonga as lições, né, sem a necessidade e também não antecipa um aprendizado. E tudo tem o seu tempo. O pão, para se fazer, ele tem todo um processo, né, que precisa ser seguido. A comida também exige um preparo, assim, tudo que está relacionado às coisas de Deus exige processo. Nossa realidade demanda processo, um início, um meio e um fim. E tudo nesse caminho tem o tempo de acontecer as coisas. Nesse sentido, quanto mais rápido compreendemos as coisas, mais rápido o ciclo se encerra. Assim sendo, qual que é a grande lição que a vida nos traz, né? Se entendemos o que é demandado pelo Senhor nas nossas vidas, assim conseguimos adequar a nossa narrativa, as nossas próprias pretensões àquilo que ele entende como correto. Logo, conseguimos encerrar ciclos, né, que são infrutíferos na nossa realidade, direcionando ao que o próprio Senhor espera de nós. Portanto, o maior milagre não é Deus mudar a realidade que pretendemos, mas sim mudar o nosso coração para desejar a realidade que Ele pretende. É uma forma de enquadramento do nosso livre-arbítrio é, dentro de uma ressonância que o próprio Deus pretende da narrativa da realidade, enfim, com as coisas. Nesse sentido, quando temos um entendimento profundo desse conceito, o ego deixa de narrar, enfim, as coisas deixam, digamos assim, a nossa pretensão com as coisas deixam de ser, é porque eu quero, enfim, aquele euzinho deixa de querer narrar e o espírito guia, enfim, o entendimento, a compreensão de Deus com as coisas acaba guiando a, as nossas decisões e o nosso agir. É algo muito interessante. Pois então, qual o caminho prático para ouvir Deus diariamente? Existe um método prático, que é simples e eficaz, né? Quatro etapas. E o primeiro deles é reconhecer a ação do Senhor no evento. É, e orando a Ele, buscando em coração esse entendimento, essa declaração de Senhor, estou ouvindo, né? Estou observando. Então, olhar internamente, observando a nossa reação, de entender dentro daquilo o que está acontecendo, né? O que está me doendo, o que mexeu em mim, o que isso expôs de mim, enfim, trazer uma luz a esse ego e tentar compreender como que dentro dessa perspectiva, esse ego está reagindo a esse evento, né? Após isso, tem a terceira etapa, identificar a virtude que está relacionada ali. Enfim, é algo que me demanda humildade, é algo que me demanda compreensão, enfim, cada evento assim trabalha algo na nossa consciência e dentro dessa situação entender o que Deus está treinando. Por exemplo, há uma batida de um acidente de carro, alguma coisa assim. Será que eu estou questão da prudência? Será que é questão
do autocontrole, enfim, tudo tem um fim pedagógico. E dentro disso, desse evento, por assim dizer, anormal, né, dentro dessa sincronicidade, buscar compreender sentido, né, do que está sendo dialogado ali com o Senhor. Porque Deus se manifesta e dialoga nas sutilezas da vida e da realidade. E por final, mesmo que seja algo contrário, né, ao que pretende-se, enfim, porque todos nós temos planos, temos sonhos e tudo mais, e vamos construindo muitas vezes uma história de vida dentro disso. E chega um momento que precisamos ter uma humildade, que daí é a última etapa, que é consentir, reconhecer, né, o agir de Deus e aceitar, reconhecendo que é a vontade dele e faça-se isso em mim, né, com humildade e entendendo todo esse processo como uma evolução. E nesse sentido, daí, podemos concluir esses ciclos, essas etapas, porque durante a vida, assim, tudo que vai acontecendo, se repararmos, são ciclos, né? Inclusive relacionado a princípios herméticos, né? De início, fim, ciclos sazonais, de dia e noite, tudo obedece ciclos e não é diferente nos eventos narrativos. A vida então se torna clara quando percebemos que Deus não está testando a gente, está nos formando. Ele fala na realidade, fala no coração, fala nos pequenos detalhes. Quando aprendemos a ouvir, tudo se torna um caminho e tudo torna-se um propósito, que é o amor, tudo se torna amor. E a história que acabamos escrevendo junto com ele, tendo esse reconhecimento, se torna plena, dentro do que ele pretende para as nossas vidas, encaixando-se a nossa felicidade, enfim, o nosso sentimento de satisfação com a vida, com as coisas, enfim, formas de vencer a depressão, formas de superar, de reerguer, e no momento de sofrimento entender esse propósito pedagógico que no final acaba justificando e revelando a bondade de Deus. Agradeço quem me acompanhou até agora, né, nesse canal. Enfim, eu só gravei aqui, aprendi, na verdade tem outros canais, estou aprendendo a editar e pretendo trazer esse projeto aqui, God is Geek, como uma forma de, enfim, trazer cultura pop contemporânea, enfim, dos nerdão, dos otakus e toda essa galera. E, enfim, estou tentando adequar um formato aí e agradeço a companhia, deixa um like, se inscreve, me ajuda a fortalecer o canal. Muito obrigado. Deus abençoe.